semana do Galo é de Copa Sul-Americana, mas no sábado, Galo, deu mole, virou o jogo pra cima do Remo, tomou um gol muito rápido, com 2 minutos e acabou cedendo o empate. Ale Oliveira, você comentou o jogo na Itatiaia, estávamos juntos na transmissão da nossa jornada esportiva. O Ale, um jogo a começar pelo gramado, né? Terrível, muito ruim o gramado do Mangueirão. Uma noite muito infeliz do Everson, coisa rara de acontecer. O Everson não esteve bem e o Galo acabou levando um pontinho de Belém no copo meio cheio, meio vazio. O que você me conta de Galo e Remo 2-2, hein, Ale? Tem aspectos positivos, sim, embora seja o segundo empate nesse Campeonato Brasileiro com o Remo. Deixou pelo caminho aí 4 pontos contra uma equipe que dificilmente não será rebaixada. O Remo tem um elenco que tecnicamente é frágil, né? Agora, você disse bem, né? Além do calor, né, que faz lá, o campo, pra mim, é o pior campo da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas tem algumas notícias boas. O Preciado foi bem. Pra mim, a melhor partida do Preciado jogando na lateral direita. Ele foi escolhido melhor em campo pela equipe do jogo, né? Por exemplo, né? O Pacini teve um bom desempenho. É claro que o Lodi é o titular absoluto, mas é sempre uma boa opção. Cissé, mais uma vez, foi bem. Pra mim, tem que ser titular desse time. O Minda fez um bom primeiro tempo, acho que teve um comportamento interessante. O Renier fez o gol como centroavante, não é exatamente a posição dele, mas acabou fazendo o gol. Então são boas notícias, evidentemente. Agora, é claro que quando você compara os elencos, né, quando você vê o elenco do Atlético na comparação com o Remo, o Atlético tem a obrigação de ganhar os 2 jogos, no turno e no retorno. Isso não aconteceu e o Atlético deixa passar uma boa oportunidade, até porque vencia por 2-1 ainda no segundo tempo, de conseguir um resultado positivo. Mas o Barba poupou alguns jogadores, né? Pensando no jogo de oitavas de final da Sul-Americana contra o Bragantino, e a gente espera que o time saudável, né, faça uma boa partida e consiga um bom resultado nesse jogo de ida aí pela Sula, viu, Tiagão? Agora a história Sul-Americana, Paulo Azeredo e a preparação do Galo. Tô botando fé, hein, Paulinho? Bragantino perdeu ontem, vem aí já com uma cobrança 2-0 para o Corinthians e agora é a Sula. Boa tarde, Azeredo. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, também a Lê, Nath, que interligaram com a gente aqui no Rádio Esportes. Pois é, o Atlético agora com foco total na Copa Sul-Americana, virando a chavinha do Campeonato Brasileiro para a Copa Sul-Americana. E os jogadores treinaram agora pela manhã. E posteriormente treinarão amanhã também pela manhã e à tarde voam para São Paulo. O Galo vai chegar em Guarulhos, em São Paulo à tarde. Depois tem aquele pequeno ou pequenino, né, digamos assim, voo rasteiro ali para a cidade de Atibaia, onde o Atlético fica, né, naquele hotel famoso já às margens da rodovia. E depois no dia do jogo segue para Bragança Paulista. Para quem não sabe, Atibaia e Bragança ficam bem pertinho ali, da coisa de 25, 30 minutos no máximo. O Atlético focado, Thiago, e terá uma mudança, ou melhor, 2 mudanças possíveis nessa relação de jogadores que deve sair daqui a pouquinho ou amanhã, logo após o treinamento, para esse jogo contra o Bragantino. O Renan Lodi, ele vai reaparecer, claro, cumpriu a suspensão no jogo contra o Remo. E o Thiago Borbas não deve nem viajar, Thiago, porque tem uma multa, caso o Atlético queira utilizá-lo contra o Bragantino. Não tem essa necessidade do Atlético utilizá-lo nesse momento na Copa Sul-Americana, então o jogador deve ficar aqui em Belo Horizonte, aprimorando a parte física, principalmente. Ele que entrou lá no finalzinho do jogo contra o Remo e muito pouco tocou na bola, a verdade é essa, o Thiago Borbas, atacante. Agora a semana tá quente também, Thiago, não só por esse jogo, que é importante que o Atlético tenha o foco total sim nessa Copa Sul-Americana, mas quente também fora de campo. Isso porque a informação o Cláudio Rezende trouxe ontem já na Itatiaia, o Castanho, volante colombiano que está sendo contratado junto ao River Plate. O Atlético inclusive já assume essa negociação, diz que o jogador passaria por exames médicos para depois ser anunciado. Isso vai acontecer hoje, Thiago, mas tá da amanhã, porque o Kevin Castanho já tá aqui, inclusive tá na sua terra lá, já deu uma chegadinha ali em Lagoa Santa no restaurante ontem, passou que susto. por... Eu achei que era Cipotânea. Não. O cara foi lá em Cipotânea já. Não, você assustou, eu vi que você assustou, mas é explicar. Ali em Lagoa Santa, foi lá, almoçou lá com o pessoal, tirou foto já com alguns atleticanos, o Kevin Castanho, deu pra ver nas redes sociais. Então o jogador passa aí por exames ainda nessa segunda-feira, deve ser anunciado, quem sabe já hoje pelo Atlético como novo reforço. E vem, Thiago, para aquela lacuna tão esperada aí de 1 ano e meio, né? Do camisa 5 do Atlético. O Kevin Castanho é camisa 5 na Colômbia,
e joga de primeiro volante. A pergunta é, quando é que ele vai estar em condição de jogo, né, Paulo Azeredo? Tem muito tempo que ele não atua, lá no River Plate não vinha sendo relacionado, pouco aproveitado. Será que ainda leva um tempinho aí pra ele ganhar uma condição de jogo? Ele até mostrou a semana passada, a gente comentou aqui, você lembra, Thiago, que ele tava com um vídeo da parte física, aprimorando parte física, mas a gente sabe que treino é treino e jogo é jogo, né? Tem aquela questão do ritmo de jogo. Ele não joga desde o mês de março pela equipe do River Plate, então já tem um bom período, mas foi pra Copa, entrou em 2 jogos da Copa do Mundo na seleção da Colômbia, foi convocado, esteve nos Estados Unidos disputando a Copa do Mundo, então a expectativa é que ele já esteja em condições o quanto antes, no máximo aí uma semaninha, 10 dias, para que ele possa se recondicionar e estar à disposição do Barba. Aliás, o jogador estava no radar do Atlético, né, do Siga e tudo, mas tem o aval do Barba também. Conhece o jogador? Ô, Nath, tá resolvido o problema da volância do Galo, Nath Fiuza? A gente torce para que sim, né, ô Thiago? Pelo menos agora tá chegando um cara de fato da posição, né? Acostumado a jogar como o primeiro volante, ainda que já tenha jogado também como segundo homem de meio campo. É aquele volante que carimba bastante a bola, né? O jogo passa bastante por ele, marca bem, mas ajuda também ali, apoia. Não é um volante que chega muito à área, que finaliza, mas é um cara que ajuda na condução do jogo, né? E o Atlético, por vezes, tem tido muitas dificuldades para enfrentar times mais fechados. Foi novamente o que aconteceu aí recentemente até contra o Remo, né? Já havia sido assim contra o Bahia também, no jogo na Arena MRV. Então tem esse cara que ajuda a dar dinamismo no meio-campo, a fazer a bola andar, digamos assim, é importante. Tomara que ele chegue com boas condições e que surpreenda, né? Tava na condição de reserva lá no River. O River não vive um bom momento na sua temporada, tá fazendo um investimento alto para trazer o Almada até para poder ressurgir, visando aí Copa Sul-Americana. O River que pode ser um potencial adversário do Atlético, né? Mais pra frente na competição. Tomara que ele chegue e ajude nesse meio campo. Mas acho que ainda que nós tenhamos batido muito na tecla da necessidade desse primeiro volante, porque um cara com essa característica de mais marcação realmente sempre faltou nesse elenco, acho que só ele ainda não vai resolver todos os problemas do Atlético, que tá precisando de gente mais decisiva lá na frente, né, Thiago? Lá de Contagem, tá ligado no Rádio Esportes, esperando pelas informações da Itatiaia, o galão da massa em destaque. Paulo Azeredo, agora, meu amigo, é Sul-Americana e o Galo no mercado. Novela Fred, vai terminar essa semana ou não, Paulinho? E quem é o diamante que o Galo vendeu aí na categoria de base, Azeredo? Bom, Thiago, vamos por partes então. Você falou da novela que realmente tem se arrastado já por semanas, né? Mas o Atlético diz que esperaria até o último segundo para ter o Fred. E a novela vai caminhando sim, Thiago, para um final feliz. O Fred foi relacionado para o jogo eliminatório da Liga dos Campeões pelo Fenerbahçe na Turquia. E hoje pela manhã estava até apurando na imprensa turca, né? Já se fala que é questão realmente de poucos dias para que o Fred seja anunciada a saída dele do Fenerbahçe. O Atlético está conseguindo aquilo que queria, pediu ao empresário que fosse até lá para negociar essa saída, a rescisão contratual do Fred. Tem aquela questão toda que já foi explicada aqui várias vezes, do número de estrangeiros do Fenerbahçe. Então o Fred deve ser um desses estrangeiros a deixar o time, e ele, apesar de relacionado, por ser um jogo eliminatório e um cara de confiança do treinador, ele foi pro jogo. Mas deve ser a última partida do Fred com a camisa do Fenerbahçe. E aí nos próximos dias o Atlético pode sim anunciar a chegada desse tão sonhado jogador que é o Fred, que tem o desejo de jogar aqui e que o Galo também gostaria de contar com a presença dele. E o outro jogador que agora pela manhã o Atlético informou que foi negociado da base do clube é o atacante Lucas Loubach, da equipe sub-20. Ele vai para o Al-Nass, da equipe dos Emirados Árabes. O Atlético vai receber uma compensação financeira por essa negociação e, além disso, manter 30% dos direitos econômicos do Loubach. É um centroavante que surgiu na base do Atlético e agora vai para o mundo árabe. E o Al-Nass não é o Al-Nasser. Não, é o Al-Nasser. Muita gente confundindo, a gente vai jogar o time do Cristiano Ronaldo. Não, é um outro time do futebol árabe. Aliás, o Atleta com essa política, né, de jogadores de base já sendo recolocados aí em outros clubes. Sobre o Fred, Fenerbahçe joga amanhã, 3h30 da tarde, contra o Sturm Graz da Áustria. É a terceira fase qualificatória, ainda terceira rodada qualificatória
eliminatória da Liga dos Campeões. Fenerbahçe tem uma vantagem grande, fez 2-0 no jogo de ida na Turquia. É sempre essa novela, a torcida do Galo assiste o jogo do Fenerbahçe esperando o Fener ser eliminado, ele avança e o Fred não vem. Vamos ver amanhã, tá com a vantagem grande, 2-0. Paulo Azeredo, preparação do Galo, quarta-feira, meu amigo, jogo importantíssimo nas pretensões da temporada, o Bragantino pela frente, Azeredo. Pois é, alguns jogadores até o Barba explicou, né, na coletiva logo após o empate com o Remo 2-2, digamos que não foram poupados, mas por questão física, de sequência, eles realmente só entraram durante o jogo, então o Atlético tem um foco sim nessa competição, Thiago. E aí treinou agora pela manhã, treina amanhã pela manhã e à tarde, 3 horas, vai para Guarulhos, São Paulo, depois aquele voo, pequeno voo rasteiro para Atibaia. Aí na quarta-feira, 7 horas, tem o Bragantino pela Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogo de ida. O Barba disse, tem que ser inteligente, saber jogar, são 180 minutos. O Barba é um cara que gosta dessas competições de eliminatórias, né? Mata-mata. Então o Atlético vai pra lá pra buscar, né? Vai buscar um bom resultado pra depois decidir em casa, Thiago. O Nath Fiuza, curiosamente, Bragantino e Atlético na mesma faixa no Brasileirão, né? O Galo com 29 pontos, Bragantino 31 pontos, tudo em aberto, né? Não acho que o Galo chega favoritaço contra o Bragantino, não, mas eu sou mais Galo no confronto, viu, Nath? Eu também sou mais Galo, mas tende a ser 2 jogos bastante equilibrados, né? Você destacava há pouco até a proximidade dos times na tabela, né? São 2 equipes aí, o Bragantino passou pelos playoffs, né? Não teve muita dificuldade para eliminar o Sporting Cristal, o Atlético também vem caminhando na Copa do Brasil, buscando suas classificações. Acho que tudo passa por fazer um bom jogo em Bragança Paulista e ter a condição de definir em casa, junto da massa, na Arena MRV. Ontem até acompanhava a partida entre Bragantino e Corinthians. O Bragantino é um time que também tem muita dificuldade para criar. Ontem até, acho que se eu não me engano, 30 e poucos minutos do primeiro tempo, o Bragantino sequer tinha conseguido chutar gol no jogo dentro da sua casa. Então é um time também que tem dificuldade para gerar volume de jogo. Vamos ver como que o Atlético vai montar essa estratégia, né? Se vai dar mais a bola ao Bragantino para tentar jogar num contra-ataque, numa velocidade em que o Galo se sente mais confortável e dar ao Bragantino essa responsabilidade, justamente porque o Braga também não tem lá muito poder criativo, pode ser um caminho. Mas o mais importante é entender que é um jogo de ida e volta e o Atlético tem que se manter vivo para a partida da semana que vem na Arena MRV. Ô, Ale Oliveira, eu vejo o equilíbrio, né? Como eu disse aqui na matemática, a Nath falou de respeito. Eu assisti um pouquinho ontem de Bragantino e Corinthians. Ainda tem uma defesa frágil, né? E o Bragantino tem aquela política de muitos jovens no time. Essa turma pode sentir aí um confronto, camisa pesada do Galo nesse mata-mata, Lê. E tem também uma tradição de goleiro ruim, né? O Volpi entregou a paçoca, o Cleiton era o goleiro, lembra? Revelado pelo Galo. Nossa senhora, o falso 1, e o Volpi também entregou a paçoca. Eu acho que o Atlético tem um ligeiro favoritismo. Eu acho que tem mais jogadores com experiência, com rodagem, né? Acho que o Atlético tem toda a condição de passar. Claro, não vai ser fácil, não vai ser simples, mas eu aposto no Atlético sim, viu, Thiagão? Eu também sou mais Galo, agora não pode dar mole, né? Como fez no fim de semana. Atenção, ligado o tempo todo pra sair com a vitória. Agora meio-dia